Meu nome é Caio Ferreira. Tenho 46 anos e passei quase 2 décadas instalando sistemas de segurança para pequenas empresas no interior e nas periferias de São Paulo. Comecei do zero. Saí de um curso técnico em segurança de redes no Senai, com um diploma debaixo do braço e a cabeça cheia de planos. O que eu não esperava era tropeçar em algo que mudaria tudo. Conheci a Simone há 8 anos, numa churrascaria no Brás. Ela estava lá com as amigas, comemorando uma promoção na agência de marketing onde trabalhava. Eu tinha parado para jantar depois de um dia longo instalando câmeras numa rede de autopeças na Moca. Ela tinha um riso que cortava o barulho de qualquer boteco cheio. E quando sorriu para mim lá do outro lado do salão, eu soube que estava perdido. O senhor não é daqui, não é? Ela disse quando eu finalmente me aproximei. Nasci e cresci em Santo André. Respondi. Trabalho com sistemas de segurança. Sistemas de segurança? Ela arqueou uma sobrancelha. Tipo pegar marido traindo? Mas como garantir que ninguém rouba o caixa da padaria do seu bairro? Essa primeira conversa durou 3 horas. Ela era esperta, divertida, e tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única pessoa na sala. 6 meses depois, ela se mudou para minha casa. 2 anos mais tarde, casamos numa fazenda da família dela no interior de Minas Gerais. A família dela era tradicional, do tipo que valoriza trabalho e nome. O pai era dono de uma construtora que fazia obras pelo ABC. A mãe administrava imóveis alugados em Campinas. Eles me aceitaram bem, especialmente depois que instalei um sistema de segurança no depósito de equipamentos do sogro, que flagrou 3 caras tentando sumir com uma retroescavadeira. Você escolheu bem, filha, o velho disse no nosso casamento. Esse rapaz tem cabeça no lugar. Nos primeiros anos, a vida era exatamente o que eu tinha imaginado. A Simone apoiava meu negócio, ajudava com material de divulgação, e a gente comprou um apartamento decente no Ipiranga, viajou de férias para Florianópolis e para Natal. O boca a boca me deixava mais ocupado do que eu conseguia dar conta. Mas o tempo todo eu estava trabalhando em algo maior. Noites adentro, fins de semana, eu desenvolvia um sistema de criptografia que tornaria as imagens de câmera praticamente impossíveis de hackear, mas simples o suficiente para um comerciante usar sem precisar de técnico. Cada instalação me ensinava algo novo sobre o que as pequenas empresas realmente precisavam. A Simone sabia que eu tinha algum projeto, mas nunca entrei em detalhes. Não tinha certeza se ia dar em alguma coisa, e não queria criar expectativa à toa. Essa decisão acabou me salvando. O primeiro sinal de problema apareceu uns 3 anos antes do fim, quando as pequenas empresas começaram a apertar o cinto. A reação da Simone a qualquer queda de receita parecia pessoal. Você podia cobrar mais, ela sugeriu numa noite. Buscar clientes maiores. Condomínios comerciais. Shoppings. Minha especialidade é o pequeno negócio, expliquei. Entrar no mercado corporativo é disputar espaço com empresas gigantes do setor. Você está dizendo que não consegue crescer? Estou construindo algo sustentável. O projeto de criptografia que estou desenvolvendo pode mudar tudo. Ela revirou os olhos. Ah, é? Seu projeto secreto. Faz quanto tempo que você fala isso? Aquilo doeu. Eu tinha 3 anos de código, uma arquitetura inteira construída do zero, testada contra todo tipo de ataque que eu conseguia imaginar. Mas explicar avanços técnicos para Simone era como descrever cor para quem nunca abriu os olhos. O que piorou tudo foi a irmã dela, Patrícia, casar com o Rodrigo, um corretor de imóveis de luxo que estava em tudo quanto era lançamento em Alphaville e no Itaim. De repente, cada encontro de família virou uma competição silenciosa. Viagens de fim de semana para Trancoso, bolsas importadas, papo de apartamento na praia. Patrícia disse que o Rodrigo tá de olho num flat em Jurerê. A Simone comentou numa janta. Bom para eles. Quando foi a última vez que a gente foi a algum lugar bacana? Fomos para Floripa no ano passado. Ficamos num pousão, Caio. Estou falando de uma viagem de verdade. Nos meses seguintes, ela começou a ficar mais tempo no trabalho, alegando novos projetos e reuniões. Chegava em casa falando de um diretor de marketing, chamado Fábio, que tinha, segundo ela, ideias revolucionárias sobre branding. O Fábio acha que eu devia abrir minha própria consultoria. Ela anunciou numa noite. Com qual capital de giro?
Esse é o problema. A gente nunca tem dinheiro para oportunidade nenhuma porque você se contenta com o que é. Se contenta com o que é. Toda noite eu programava. Todo fim de semana eu testava. Mas fiquei quieto. Se ela não conseguia enxergar o valor do que eu estava construindo, não merecia se beneficiar quando viesse o retorno. O ponto de ruptura veio numa festa junina na fazenda dos pais dela, em Minas. Patrícia e Rodrigo chegaram num SUV importado, falando de fundo de renda fixa e ações no exterior. Rodrigo me puxou de lado depois do almoço, com um copo de cachaça na mão. Caio, meu irmão, você precisa acelerar o jogo. A Simone anda perguntando para Patrícia o que é preciso para ter o estilo de vida que ela merece. E qual estilo de vida seria esse? Vamos ser honestos. Ele gesticulou amplamente para o carro, para as roupas, para o cenário todo. A Patrícia nunca se preocupa com dinheiro porque eu garanto isso. É isso que um provedor, de verdade, faz. O tom dele era menos de conselho e mais de avaliação. Ele me media como mediria um sócio que não estava entregando resultado. Para o Rodrigo, lealdade familiar ia exatamente até onde fosse vantajoso. Na volta para São Paulo na nossa Hilux de 5 anos, a Simone finalmente falou. O Rodrigo tem razão. Você podia fazer muito mais. Estou construindo algo maior do que isso. Tá. Porque do meu ângulo parece que você mantém o mesmo negocinho de sempre há anos. Foi aí que parei de tentar convencê-la. Na primavera seguinte, a Simone nem se dava mais ao trabalho de fingir. Saía cedo e voltava depois que eu já estava dormindo. Até que num sábado de manhã eu a encontrei no quarto com a porta fechada, falando baixinho. Quando me viu, encerrou a ligação rapidinho. É coisa de trabalho com o Fábio, disse ela. Marketing não tem horário comercial. Naquela tarde verifiquei o extrato do celular. O número do Fábio aparecia dezenas de vezes no último mês. Ligações de madrugada, mensagens de manhã cedo. O padrão era inconfundível. Eu podia ter confrontado ela. Em vez disso, liguei para o meu advogado. Doutor Tarcísio, hipoteticamente, se alguém recebesse uma quantia expressiva pelo licenciamento de propriedade intelectual e o cônjuge pedisse divórcio, o que protegeria esses bens? O doutor Tarcísio ficou quieto por um momento. Caio, está tudo bem aí em casa. Só me planejando. O timing é fundamental. Ele explicou. Bens adquiridos após a separação de fato são protegidos. Mais importante, propriedade intelectual que atingiu viabilidade comercial após a separação. Mesmo que o desenvolvimento tenha começado durante o casamento, pertence em geral ao cônjuge que a desenvolveu, desde que o outro não tenha contribuído materialmente para esse desenvolvimento. O senhor consegue documentar quando o pedido de patente foi protocolado. Eu tinha cada timestamp. O pedido formal de patente no INPI só seria protocolado depois de uma eventual separação. Eu tinha sido cuidadoso com isso. O trabalho central de criptografia era meu sozinho. Sem computadores compartilhados, sem recursos do casal, sem nenhuma contribuição da Simone além do apoio ordinário que qualquer cônjuge oferece. O doutor Tarcísio confirmou que isso era suficiente. Naquela noite, a Simone chegou com sacolas de compras e expressão culpada. Não disse nada. 2 semanas depois, ela se sentou à mesa da cozinha, o rosto vermelho de tanto chorar. A gente precisa conversar. Não aguento mais, Caio. Esse casamento, essa vida. Sinto que estou sufocando. Isso é por causa do Fábio. O rosto dela fechou. Como você soube? Extrato do celular. Ligações de madrugada. Não é difícil de perceber. Ela olhou para as próprias mãos. Nunca foi minha intenção que isso acontecesse. Fui à geladeira, peguei uma água, sem pressa. Parte de mim queria se sentir traída. No fundo, senti alívio por acabar a encenação. Então, o que você quer? Quero me separar. Tá bom. Ela me olhou como se eu tivesse falado numa língua estranha. Esperava súplica, raiva ou algum discurso dramático sobre lutar pelo casamento. Sempre soube que você ia achar um motivo para sair quando as coisas ficassem difíceis. Eu disse. Parece que eu estava certo. As palavras pesaram mais do que eu esperava. Novas lágrimas desceram. Isso não é justo. Não é? Em menos de uma semana, a Simone tinha saído de casa e contratado a Dra.
Carla Mesquita, advogada especialista em divórcio de alto patrimônio, que trabalhava num escritório na Avenida Paulista. A primeira reunião de mediação veio rápido. A Simone entrou usando um vestido novo e joias que eu nunca tinha visto. Influência clara do Fábio. Mal fez contato visual, enquanto a Dra. Carla apresentava as exigências. A minha cliente reivindica 50% de todos os bens do casal, incluindo o imóvel, os veículos, os equipamentos do negócio e qualquer propriedade intelectual desenvolvida durante o casamento. O doutor Tarcísio manteve a cara de pedra. Estamos dispostos a discutir um acordo razoável. Porém, precisamos tratar das circunstâncias que contribuíram para o fim deste casamento. Especificamente, o relacionamento extraconjugal de 4 meses da minha cliente com um colega de trabalho chamado Fábio Azevedo. A Dra. Carla hesitou. A Simone não tinha contado sobre o Fábio. Isso é irrelevante para a partilha de bens. No regime de comunhão parcial de bens, a culpa conjugal pode sim ser considerada pelo juiz na hora da partilha, respondeu o doutor Tarcísio com calma. Especialmente quando o cônjuge que causou o fim do casamento busca se beneficiar à custa do cônjuge prejudicado. A palavra beneficiar pairou no ar. A Simone franziu o rosto. Depois de 1 hora de negociação tensa, chegamos a um acordo preliminar. A Simone ficaria com o apartamento, seu carro e um pagamento único de R$ 180 mil. Em troca, abria mão de qualquer reclamação futura sobre bens ou rendimentos que eu viesse a ter. Parece razoável, a Dra. Carla aconselhou. O pagamento único te dá um recomeço, sem vínculos. A Simone me olhou pela mesa de reunião. Você realmente está disposto a me dar tudo isso? Quero que você seja feliz. Respondi com sinceridade. Se isso significa estar com o Fábio e ter o estilo de vida que acha que merece, vá em frente. Só não volte pedindo mais. Ela assinou naquela tarde. No estacionamento, ela me alcançou. Caio, quero que você saiba. A gente acabou. Simone, você fez sua escolha. Vive com ela. Entrei na caminhonete e fui embora. O contato de Rafael Nakamura, da Cyber Shield Sistemas, tinha chegado 3 semanas antes, mas a due diligence, a negociação contratual e a revisão jurídica tinham levado tempo. Tempo que eu usei para garantir que cada timestamp, cada log de desenvolvimento, cada pedido de patente no INPI estivesse em ordem perfeita. O pedido de patente foi protocolado 5 semanas depois que a Simone saiu de casa. O contrato final de licenciamento foi assinado 6 semanas após o divórcio ser homologado em cartório. R$ 365 milhões. R$ 240 milhões à vista, o restante em bônus de performance ao longo de 3 anos. O doutor Tarcísio estruturou o negócio por meio de uma holding constituída no exterior. No papel, Caio Ferreira continuava sendo apenas um técnico divorciado tocando um negócio de segurança em Santo André. Voltei para casa na minha Hilux velha, passando pelo apartamento onde a Simone agora morava. Ela não fazia ideia do que tinha deixado para trás. 6 meses depois, a Patrícia ligou, a voz tensa. A Simone está num sufoco financeiro sério. Tomou o dinheiro emprestado de mim e do Rodrigo, de amigas, da família do Fábio. Mais de R$ 200 mil de dívida, festa de casamento, entrada para um apartamento maior, viagens. A agência de marketing do Fábio está afundando. Ele estava sustentando o estilo de vida deles no cheque especial. Não é problema meu. Eu e o Rodrigo estamos considerando acionar judicialmente para recuperar os empréstimos. Se isso acontecer, ela pode tentar vir atrás de você por mais dinheiro do acordo. Uma pausa. Conheço minha irmã. Quando ela perceber o tamanho da roubada que deu, vai procurar alguém para culpar. O aviso da Patrícia se provou certeiro. 2 semanas depois, um investigador chamado Kleber Matos ligou, sem parentesco com o Fábio, dizendo que tinha sido contratado para examinar se eu havia ocultado bens durante o processo de divórcio. Desliguei e liguei para o doutor Tarcísio. Estão sondando, ele disse. O acordo está sólido. O pedido de patente foi protocolado após a separação de fato. Não há base legal. Mas não fui deixar para lá. Contratei meu próprio investigador e fiz minha equipe de segurança varrer os sistemas da empresa. O que encontraram era perturbador.
Alguém estava tentando invadir meus computadores há semanas, usando engenharia social para coletar informações sobre clientes e projetos. As impressões digitais levavam a um prestador de serviços de que a agência do Fábio eventualmente contratava. Estão procurando evidência de renda oculta ou desenvolvimento não declarado, meu técnico explicou, me mostrando os logs de intrusão. Quem está por trás disso sabe o que faz. Entrei com medidas cautelares contra a Simone e o Fábio. Depois liguei para o Rodrigo diretamente. Os parceiros do seu cunhado estavam tentando hackear meus sistemas. Tenho logs de servidor, endereços de IP, timestamps, tudo o que preciso para mover uma ação civil. Estou preparado para fazer exatamente isso a menos que isso pare imediatamente. O Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Cara, juro que não sabia que eles tinham chegado a esse ponto. Agora você sabe. E Rodrigo, quero meu dinheiro de volta antes de qualquer coisa ir além. No dia seguinte, Rodrigo e Patrícia exigiram o pagamento imediato dos empréstimos. A família do Fábio fez o mesmo. Em uma semana, a Simone e o Fábio enfrentavam pressão simultânea de credores de todos os lados. Mesmo assim, entrei com a ação civil contra o prestador de TI do Fábio. Não por vingança, mas porque precisava ficar registrado. O caso foi encerrado em acordo extrajudicial. A empresa do Fábio pagou indenização e a história correu pela comunidade empresarial. Vários clientes dele foram embora, discretamente. O noivado deles desmoronou, sob a pressão financeira. A Simone voltou para a casa dos pais, em Minas. Não fui eu quem engenheirou a descoberta da minha situação financeira real. Simplesmente parei de esconder. A holding foi desfeita gradualmente. A Ferreira Security Solutions começou a aparecer em publicações do setor. Quando você para de esconder o sucesso, as pessoas acabam descobrindo. A Simone descobriu do jeito que todo mundo descobre, olhando em algum lugar onde achava que não devia olhar, e encontrando mais do que esperava. A ação judicial veio 6 semanas depois. Uma advogada de São Paulo especializada em revisão pós-divórcio entrou com uma petição alegando que eu havia cometido fraude ao ocultar o software de criptografia durante o casamento, argumentando que o desenvolvimento o tornava patrimônio comum do casal e exigindo metade de 365 milhões de reais mais danos punitivos. É uma tacada desesperada, disse o Dr. Tarcísio na nossa reunião de estratégia. Mas com esse valor em jogo, levamos a sério. Não precisamos nos preocupar muito. O Dr. Tarcísio apresentou a linha do tempo na audiência, pedido de patente protocolado no INPI 5 semanas após a separação de fato, logs de desenvolvimento mostrando que o software nunca foi divulgado a nenhuma parte licenciante durante o casamento, nenhum recurso do casal utilizado, nenhuma contribuição da Simone. Em seguida apresentou o relatório de forense digital sobre as tentativas de invasão. Meritíssimo, disse o Dr. Tarcísio. A autora violou legislação estadual e federal na tentativa de fabricar fundamentos para esta ação. Temos logs de servidor, endereços de IP e timestamps comprovando tentativas sistemáticas de acessar os sistemas proprietários do meu cliente. O juiz ficou visivelmente contrariado com o que chamou de uma pescaria disfarçada de processo. Julgou extinta a ação da Simone com resolução de mérito e determinou que ela arcasse com os honorários advocatícios do meu lado, algo próximo de R$400 mil, com base no artigo 80 do CPC, que trata de litigância de má-fé. A implementação da minha tecnologia de criptografia pela Cyber Shield superou todas as projeções, antecipando os bônus de performance. Meu total ultrapassou R$450 milhões. Usei o dinheiro para transformar a Ferreira Security Solutions em um player sério do mercado de cibersegurança. Tamara Oliveira, a jovem especialista que contratei direto da USP, tornou-se minha diretora de tecnologia. Juntos desenvolvemos inovações que atraíram o interesse de grandes empresas da B13 e de órgãos federais. Quando o Ministério da Defesa pediu uma demonstração dos nossos protocolos de criptografia quântica, um contrato potencial de R$1 bilhão ao longo de 5 anos, entendi que a empresa havia crescido muito além de tudo que eu tinha imaginado construir no escritório de casa às 2 da manhã. 2 anos após o divórcio,
Apareci na capa da revista Negócios do Brasil como empreendedor do ano em cibersegurança. A matéria mencionava o divórcio brevemente, como contexto. A Simone ligou no dia em que a revista chegou às bancas. Caio. Vi a matéria. A voz dela era pequena, hesitante. Estou muito orgulhosa do que você conquistou. Obrigado. Eu sei que não tenho direito de pedir. Mas você toparia tomar um café? Queria me desculpar direito. Pensei por um momento. Não nela exatamente. Em quem eu era quando precisava que ela acreditasse em mim. Em como essa necessidade tinha desaparecido. Simone, agradeço a ligação. Mas não tem mais nada a discutir. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Tem algo que eu possa fazer para remediar isso? Trate melhor a próxima pessoa do que você me tratou. Depois que desliguei, fiquei sentado na janela do meu escritório olhando para Santo André, a cidade onde eu tinha começado com um diploma do Senai e uma van cheia de câmeras de segurança. 37 funcionários em 3 estados. Contratos governamentais. Uma divisão de pesquisa trabalhando em protocolos que ainda não existiam. O passado tinha me construído, mas não me possuía mais.